Temos falado sobre crescimento e discipulado. Esse é o tema deste ano aqui, na Segunda Igreja Evangélica dos Irmãos. E o texto de hoje, ele vai tratar sobre a parábola do semeador. Está lá em Marcos. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia para Marcos, capítulo 4. Os versos 1 a 9, é isso, Horácio? Capítulo 4, versos 1 a 9. Vamos fazer a leitura? Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Verso 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais uma vez, Senhor, entregamos a Ti este momento, que é um momento de explicação, de aplicação da Sua santa palavra, Deus. Portanto, rogamos o Teu auxílio, rogamos o Teu agir, rogamos, Deus, que o Teu Espírito realmente faça a obra em nossos corações nesta noite, movendo, Deus, na direção da Sua santa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, queridos, nesse trecho nós observamos que Jesus estava ensinando próximo ao mar da Galileia, né? E diz também o texto que uma numerosa multidão se reuniu próximo a ele, ou próxima a ele. De maneira que ele precisou entrar num barco. Se você olha o capítulo 3, o versículo 9, diz: então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Jesus já, como estrategista, né? Olha, vocês são pescadores, né? Boa parte de vocês. Deixa sempre um barquinho pronto aqui perto de onde a gente está. Porque na hora que vem a multidão, ele pode se afastar e falar de maneira que todos ouçam. E ele não seja apertado pela multidão. E muitos queriam tocar nele mesmo, pegar nele. Então, essa foi a estratégia de Jesus, certo? E diz o texto, versículo 2, que ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas. O que são parábolas? Parábolas são histórias, mas histórias com uma moral. São comparações, são paralelos ou alegorias. Jesus fala uma coisa querendo ensinar uma outra coisa, na verdade, não é? Jesus estava preocupado com as sementes, com os solos. Jesus estava comparando aquela situação
com a vida real das pessoas. É isso. A primeira das parábolas que Jesus narra é a parábola do semeador. E talvez a mais conhecida de todas, né? A agricultura, queridos, não era tão distante deles quanto talvez pode ser da maioria de nós, né? Hoje a gente vive uma vida mais urbana, né? Menos rural. A minha casa mesmo tem um pedacinho pequeno assim de terra, não sei na sua, né? Talvez você tenha até um quintal, talvez você faça até algum tipo de plantação, né? Mas as nossas vidas têm se tornado cada vez mais urbanas, né? Muito mais fácil, né, na opinião de muitos, o mercado está ali logo ao lado da sua casa e comprar um pé de alface, do que plantar, né? E colher e cultivar. Mas para os judeus naquela época não. Eles estavam muito acostumados com a agricultura. Eles entendiam muito bem o processo da agricultura. O plantio, né? Você vai lá e tem que colocar a semente, colocar o adubo animal, não é? Regar, né? Esperar, depois vai colhe. Eles estavam muito acostumados com essa situação. Então, para eles, era um assunto muito interessante, a agricultura. Todo agricultor, ele espera colher o que plantou. Não é verdade? Ele espera colher até com fartura. Todo agricultor espera encontrar um solo adequado, bom, para conseguir bons resultados. Isso é importante para o agricultor, né? Colher o que plantou, colher com fartura e encontrar um solo adequado. Então, com base nessa ilustração, Jesus ele atrai a atenção dos seus ouvintes. E uma multidão de ouvintes, diz o texto. E aí então ele começa dizendo, no versículo 3, eis que saiu o semeador a semear. Então o texto ele fala que há um semeador e que há também uma semente. Ok? E Jesus, posteriormente, ele vem explicar a parábola para os discípulos. O versículo 14 diz, o semeador semeia a palavra. Queridos, o semeador é aquele que semeia a palavra de Deus. É essa a comparação de Jesus. É esse o significado da parábola. Tá? Na parábola, o semeador é aquele que semeia a palavra de Deus. Que prega a palavra de Deus. Que anuncia a palavra de Deus. E a semente, portanto, é a palavra de Deus. Isso está muito claro na mesma parábola do semeador, só que narrada por Lucas. Nós não precisamos abrir, mas lá no capítulo 8, versículo 11, Lucas diz, a semente é a palavra de Deus. Não é? Então, fica muito claro para a gente que semear as sementes é pregar a palavra de Deus, é pregar o evangelho. O semeador é aquele que anuncia, que conta para as pessoas. Jesus veio para morrer pelos seus pecados, se você nele crer. Jesus, na verdade, veio para morrer por todo aquele que nele crê. Se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como único Salvador, como dono da sua vida, se você render a sua vida a Ele, falar, Senhor, a partir de agora, eu não quero viver do meu jeito, eu quero viver do seu jeito, porque o Senhor tem o melhor para mim, o Senhor sabe o que é bom para mim, eu não sei, eu acho que sei, mas não sei. Você será salvo, é isso que a Bíblia fala. E o semeador é esse que conta essa notícia, que leva essa mensagem. Ok? Então aí Jesus passa a dizer, narrar 4 tipos de solos diferentes. Cada solo representa um tipo de pessoa ou um tipo de reação ao Evangelho. Ele começa dizendo, versículo 4, e ao semear, uma parte caiu aonde? À beira do caminho. À beira do caminho. À beira do caminho é o quê?
é o local de terra batida, muitas vezes, onde as pessoas pisam e caminham por onde elas passam. Então, de tanto pisar, de tanto bater, o chão fica duro, batido. Não é? E, portanto, a semente não penetra no solo. A semente fica ali, à mercê de alguma ave, de algum animal faminto vir e colher aquela semente, comer, pegar aquela semente. Dá até para imaginar isso na sua mente agora, não é? Aquela semente caída no solo, duro, e um passarinho e vai embora. É isso que Jesus disse. A semente não penetra, ela fica na superfície. Ok? Então esse solo, à beira do caminho, representa um tipo de pessoa, ou um tipo de reação, não é? Esse solo representa aquele que ouve a palavra, mas essa palavra não penetra no seu coração. O mesmo texto, a mesma parábola contada por Mateus, lá no capítulo 13 de Mateus, versículo 19, diz que essa pessoa não chega a compreender a palavra. Ela não entra. Não crê. Essa pessoa não crê na palavra. Não compreende. Portanto, este tipo de pessoa é aquele que ouve o evangelho e rejeita, porque ele não compreende. Não, obrigado. Diz o texto, e vieram as aves e a comeram. O coração está duro, fechado para o evangelho. O evangelho não penetra no coração. E diz a palavra de Deus, Jesus mais à frente, ele vai explicar, né, para os discípulos, versículo 15, são estes os da beira do caminho onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Satanás é como as aves do céu. A semente está ali, opa, vamos tirar essa semente daqui. Né? E a pessoa é afastada do evangelho. Não é? Esse é o que ouve, rejeita. Há outros tipos de solo. Versículo 5. A outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Então, o solo rochoso é aquele local de uma camada de terra pequena. Não é uma terra muito profunda, onde a raiz vai penetrando e se fortalecendo. É uma camada de terra superficial e logo abaixo, terra, pedra, duro. Não é? Então, existe um pouquinho de terra, né, suficiente para a semente penetrar e crescer rápido, nascer rápido, porque tem um pouco de terra. Né? Agora, ela não tem profundidade, porque logo abaixo dessa camada de terra tem pedras. E a raiz não consegue atravessar aquelas pedras. Né? Ela não consegue se aprofundar. É o tipo de solo que Jesus está contando aqui a história. Okay? O solo rochoso ou pedregoso. Não é? E aí diz o versículo 6. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Né? Ali a semente penetra e brota rapidamente, contudo, a sua raiz é frágil e superficial, porque como ela não conseguiu aprofundar, né? Quando vem o sol, diz aí o texto que queima, né? a planta e ela seca, né? Porque ela não tinha a profundidade necessária para extrair a vida, para ela se manter viva, né? Então, o que representa esse solo, né? Representa aquele que ouve a palavra e a recebe com rapidez. Jesus explicando no versículo 16: semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Oh, como vemos isso acontecer, não é verdade?
Oh, eu quero Jesus, eu quero ir para a sua igreja, eu quero ser batizado, eu quero ser membro, eu quero cantar, eu quero tocar, eu quero ajudar. Na primeira adversidade, não, estou fora. Essa igreja aí é muito ruim. Esse povo lá é falso, hipócrita. Por causa da superficialidade. Não tem ainda profundidade. Representa aquele que ouve a palavra e a recebe com rapidez, não tem profundidade com Deus. Versículo 17 diz que essa pessoa não tem raiz em si mesma, ou seja, são superficiais, de pouca duração. Diz o versículo 17, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Na hora da provação, pula fora. Não quero esse caminho não, me arrependi. É muito difícil. É muito difícil. Jesus não falou que seria fácil. Mas ele falou que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E é isso que nos protege. É isso que nos dá força para continuar, irmãos. Não são as nossas forças. É Ele, a sua presença conosco, o Espírito Santo dele em nós, nos capacitando para vencer cada prova que vier na nossa vida. Este é o que ouve o Evangelho e o acolhe parcialmente. É aquele que fala, amém, glória a Deus. Aparentemente, ele acolhe o Evangelho. Pouco espaço. Um período pequeno. E logo ele desiste. Passamos então para o próximo solo. Tipo de solo. Versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Irmãos, plantas precisam de sol. A maioria, né? Nem todas. Mas plantas precisam de sol, da luz do sol, não é? Para crescer, para dar vida, para dar frutos. Precisa de água também, né? Precisa dos nutrientes que estão na terra. Agora, essa planta, essa semente, ela caiu no solo espinhoso, um local de pouca luz, pouca oxigenação, estava tampado, estava sufocado, diz aí o versículo, não é? Os espinhos cresceram e a sufocaram. E na explicação do versículo 28, Jesus diz que os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Só um momento. 18, só um momento, deixa eu voltar aqui, tá? Ali a semente é abafada e sufocada, não produzindo fruto, tá? Versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Versículo 19. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. O solo espinhoso representa aquele que ouve a palavra, mas a ambição por riqueza, os prazeres deste mundo, impedem a palavra de dar frutos. Há uma concorrência desleal, eu vou dizer. Porque essa pessoa ela quer Jesus, mas ela não quer largar o mundo. Essa pessoa quer Jesus, mas não quer largar o amor pelas coisas do mundo, o amor pelo dinheiro, pelas demais ambições. Há uma concorrência que abafa a palavra de Deus. E essa planta não vai para frente. Né? Este também é aquele que ouve o Evangelho e o acolhe parcialmente. Eu sou de Jesus, mas sou do mundo também. Né? Não. Hoje é dia do meu Flamengo, né? Hoje é dia do meu Flamengo. Hoje eu não vou no culto, não. Hoje é dia do meu Flamengo. Né?
Hoje é dia disso. Hoje é dia daquilo. Não tem tempo para a palavra de Deus. Porque eu acordo 5h30. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho família para sustentar, pastor. Você está achando que eu tenho tempo para ficar lendo Bíblia? As demais ambições sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. E há um quarto tipo de solo, glória a Deus, graças a Deus, o solo fértil. Voltando para o versículo 8. Enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60 e a 100 por um. O bom fruto é um local limpo, sem espinhos, né? Um local com terra abundante, onde a raiz, a semente vai penetrar e a raiz vai se aprofundar. Ali a semente cai, vinga e dá fruto abundante. Eu tive pesquisando sobre fruto, sabe? E segundo o que eu pesquisei, o 40 por 1 é o recorde. 40 por 1 é um recorde histórico nas plantações, nas colheitas. Se para cada semente 40 frutos, vamos dizer assim, né? É a melhor colheita de todos os tempos, né? E Jesus falou aqui, a 30, a 60 e a 100 por 1. Né? Jesus está dizendo que Ele pode dar abundante fruto nas nossas vidas. Ele pode fazer isso. A explicação no versículo 19. Desculpa, versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60, 100 por 1. Então o solo fértil representa aquele que ouve a palavra e a recebe, manifestando crescimento. E aí diz o versículo, olha só, que vingou e cresceu, versículo 8. Não é? Manifestando crescimento e frutos abundantes. Este é aquele que ouve o evangelho e o acolhe totalmente. Que tipo de ouvinte você é? Você é aquele que ouve o evangelho e o rejeita? O evangelho não chega a penetrar no seu coração? Você é o tipo de ouvinte que acolhe o evangelho, mas, olha, às vezes é muito afoito. Eu quero Jesus, quero, mas não... Olha, tem um preço a ser pago. Você sabe qual é o preço para servir a Jesus? É a sua vida. Ele quer governar a sua vida. Você tem que estar disposto a entregar a sua vida na mão dele. Senhor, minha vida agora é sua. Você nem é obrigado. Você dá se quiser. Né? Mas esse é o preço. Senhor, governa a minha vida. Ou aquele outro que... Não, Senhor, a minha vida é sua. Mas... eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro, eu preciso comprar aquilo, eu não posso cair no meu status, né? Eu não posso ter um ninho e cair para um palho mais velho, porque aí, né, as pessoas vão achar o que de mim, né? Eu não posso ficar sem carro, né? Porque ninguém vive sem carro, né? Essas coisas prejudicam a vida do cristão, né? Prejudica. Ele tem que estar disposto a viver do jeito que Deus propuser para ele viver. Se é assim que você vai viver, meu filho, então me ensina. Eu quero aprender a viver assim. Né? Eu quero aprender a viver sem carro, se for preciso. Né? Eu quero aprender a viver numa casa pequenininha, de aluguel, se for preciso. Né? De favor, se for preciso. Deus cuida da gente. Ele dá o de vestir, Ele dá o de comer. Né? A Bíblia promete isso. Mas as demais ambições, elas concorrem com o evangelho. E esse mundo está tão cheio de trabalho, de estudo, de capacitação, de tarefas, de lazer, de férias. Concorrem, sufocam a palavra. E não dá fruto. Não dá fruto. Então,
precisamos avaliar que tipo de ouvinte nós somos. Ou somos aqueles que acolhem o Evangelho integralmente? Eu tenho 2 desafios. Eu quero convidar o conjunto para vir à frente. Nós vamos cantar uma música, mas eu quero fazer esses desafios primeiro, tá? O primeiro desafio é: acolha a palavra de Deus totalmente. Olha, servir a Deus tem um preço. A começar pelos juniores que estão aqui, até os mais velhos. Presta atenção nisso. Servir a Deus tem um preço. O preço é a sua vida. Está disposto a dar a sua vida nas mãos de Jesus e deixar Ele governar a sua vida? Ó, Senhor Jesus. O Senhor Jesus não gosta disso. Ah, mas eu gosto tanto disso. Senhor Jesus, me ajuda a viver do jeito que te agrada. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu não sei. Não vai ser fácil. Mas Ele vai te ajudar. Confia sua vida nas mãos dEle. Entrega seu coração nas mãos dEle. Acolha a palavra de Deus totalmente. Não perca tempo. Sabe? Porque é perda de tempo. É perda de tempo. Dar metade da sua vida para Jesus é a mesma coisa de não dar a vida para Jesus. Eu quase dei minha vida para Jesus. Eu quase fui salvo. É perda de tempo. Né? Segundo desafio e último. Tem o lance do semeador, né? A figura do semeador. Nós também somos e devemos ser semeadores. Né? Então semeie a palavra de Deus. Essa música diz terra fértil. Né? Ela nos fala do dever de semear a palavra. Né? E de também pedir a Deus que trabalhe em nossos corações. Faça de nossos corações um solo fértil. Aproveite o seu tempo. Semeie a palavra de Deus. Vamos louvar a Deus. Deus do Pai, e regozijar-me em tua presença, ali me prostrarei, com toda reverência, me entregarei, minha humilde oferta. Seu coração, meu coração, minha vida, meu entrega o seu coração para Ele hoje. entregarei. O que há de bom em tua palavra e descansar em teus braços de amor. Quero teu arado preparando a minha vida, devolva com vontade. O que você está falando para Deus? Tire, Senhor. Tire as pedras existentes. Terra fértil eu quero ser, Senhor. Terra fértil eu quero ser. Teu louvor, faz-me, Senhor, eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor, te entrego a direção da minha vida. Colher o que há de bom em tua palavra e descansar em teus braços de amor. Quero teu arado preparando a minha vida, devolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos, terra fértil eu quero ser. Teu louvor,
orar. Querido Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor é tão bondoso, Deus, deixar a tua palavra para nós, Pai. Querido Deus, aplica a tua palavra em nossas vidas, eu te peço. Querido Deus, usa-nos para o teu louvor. Prepara-nos para sermos semeadores da tua palavra nesse mundo. Querido Deus, a espalharmos o Evangelho onde quer que formos, Deus, onde estivermos, querido Deus, possamos dizer às pessoas que o Senhor enviou o seu Filho, Deus, para livrar todo aquele que nele crê do julgamento do inferno eterno, querido Deus. Usa-nos, Deus, em nome de Jesus. Prepara o nosso coração, Senhor, como um solo fértil, querido Deus. Tira, Deus, os espinhos que sufocam a tua palavra de crescer, de dar fruto em nossas vidas, Senhor. Deus, limpe das pedras, Deus, para que as nossas raízes possam se aprofundar no Senhor, Deus, e permanecermos firmes na hora da prova, querido Deus. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, toca corações, Deus, que porventura ainda não se renderam ao Senhor, né? Aqui estão aqui conosco, querido Deus. Que a tua palavra possa incomodar, Deus, os corações, transformar vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém.